E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre o resumo da estrutura de dados. Bem, no C Swift a gente cobriu muitas estruturas diferentes de dados, certo? A gente viu array, viu listas ligadas, viu tabela hash, vimos trees, pilhas e filas. E a gente também vai aprender um pouco mais sobre árvores e heaps, que são um pouco diferentes. Mas na verdade, tudo isso acaba sendo apenas uma variação de um tema só. Realmente existem essas 4 ideias básicas, as quais todo o resto pode se resumir, que são arrays, as listas ligadas, as tabelas hashes e trees. E como eu disse, tem variações delas, certo? Mas isso vai resumir sobre tudo que a gente vai falar nessa aula em termos de C. Mas como a gente pode comparar essas 4 estruturas? A gente vai falar sobre os prós e contras de cada um em vídeos separados, sobre cada uma delas. Mas tem muito número sendo jogado aí, muito pensamento geral sendo jogado lá. Então a gente vai consolidar tudo isso em um lugar só, que é nesse vídeo. Então a gente vai pesar os prós e os contras, na quais a gente tem que considerar em qual estrutura de dados a gente vai utilizar na sua maneira correta, na situação específica, seja qual for o tipo de dado que você está armazenando. Você nem sempre precisa usar inserção, exclusão e pesquisa super rápida de uma trace e realmente não precisa se preocupar em inserir e excluir demais. Se você precisa de acesso aleatório rápido, talvez um array seja melhor. Então a gente vai destrinchar isso. Então vamos falar sobre um dos 4 principais tipos de estruturas de dados e vamos ver o quão bons eles podem ser e quais situações a gente não deve usar eles. Então a gente vai começar com as arrays, com as matrizes. Então para inserção elas não são tão legais assim. Para inserir no final de matriz é aceitável, se a gente estiver construindo uma matriz à medida que a gente avança. Mas se a gente precisa inserir elementos no meio, pense na ordenação por inserção. Tem muita mudança para encaixar um elemento ali. Então se vamos inserir em qualquer lugar, exceto no final de matriz, isso provavelmente não é tão legal assim, não é bom. Da mesma forma, a exclusão. A menos que a gente está excluindo no final de uma matriz, provavelmente não é tão bom assim se a gente não quiser deixar lacunas vazias, que é geralmente o que a gente faz, a gente não deixa lacuna nenhuma. A gente quer remover o elemento e em seguida torná-lo ordenado de novo. E assim, portanto, excluir elementos de uma matriz também não é tão legal. A pesquisa, o lookup, porém, a gente tem acesso aleatório, random access, pesquisa de tempo constante. A gente é apenas diz 7 no índice e a gente vai para a realocação da matriz 7. A gente diz 20 e a gente vai para array location 20. A gente não precisa iterar e isso é muito bom. As arrays também são relativamente fáceis de classificar. Sempre que a gente fala de um algoritmo de classificação, como classificação por seleção, por inserção, o bubble sort, o merge sort, a gente sempre usa array para fazer isso, porque as arrays são fáceis de classificar em relação às estruturas de dados que a gente vai ver até agora. Eles também são relativamente pequenos, não muito espaço extra. Você apenas reserva exatamente o que você precisa para manter seus dados, e é isso. Portanto, eles são bem pequenos e eficientes nesse sentido. Mas a outra desvantagem, porém, é que eles são fixos em tamanho. A gente tem que declarar exatamente o tamanho que queremos que nossa matriz seja e só temos uma chance só. A gente não pode crescer ou encolher ela. Se a gente precisar aumentar ou encolher, a gente precisa declarar um array totalmente novo e copiar todos os elementos do primeiro array para o segundo array e assim incrementar ou decrementar. E se calcularmos mal esse tempo, a gente precisa fazer de novo, que não é tão legal. Portanto, os arrays não dão tal flexibilidade de a gente ter um número variável de elementos. Com a linked list, a inserção é muito fácil. Nós apenas colocamos na frente. A exclusão também é mole. A gente temos que encontrar os elementos e se envolve alguma pesquisa. Mas uma vez que você encontrou o elemento que você está procurando, tudo que você precisa fazer é mudar um ponteiro, possivelmente 2 se você tiver uma lista ligada, uma duplamente encadeada, e aí você apenas libera um nó, um node. Você não precisa mudar tudo, você apenas muda 2 ponteiros e pronto. Isso é bem rápido. Bem, uma pesquisa é meio ruim, certo? Para a gente encontrar um elemento em uma lista ligada, seja simples ou duplamente encadeada, a gente tem que fazer uma busca linear por ela toda. Temos que começar do começo e ir até o fim, ou começar do fim e ir até o começo. A gente não tenha mais acesso aleatório. Portanto, se estamos pesquisando muito, talvez uma linked list não seja tão legal para você aplicar. E elas também são muito chatas de classificar, certo? A única maneira de realmente classificar uma lista ligada é classificá-la à medida que a gente constrói. Mas se você classificar conforme constrói, você não está mais fazendo inserções rápidas. Você não está apenas colocando as coisas na frente. Você tem que encontrar o lugar certo para encaixar elas. Então sua inserção se torna quase tão ruim quanto inserir em um array. Então não faz sentido. Portanto, as suas listas ligadas não são tão boas para classificar dados. Listas também são pequenos em termos de tamanho. Listas duplamente ligadas são ligeiramente maior do que listas ligadas individualmente, e que são ligeiramente maiores que arrays, mas não é uma grande quantidade de espaço desperdiçado. Portanto, se o espaço é valioso, mas não tão valioso assim, esse pode ser o caminho certo a seguir. Certo, tabelas hash. A inserção em uma tabela hash é bastante direta, é um processo de 2 etapas. Primeiro, a gente precisa executar nossos dados por meio de uma função hash,
para obter um código hash e em seguida inserir o elemento na tabela hash naquele local. A exclusão é bastante semelhante à lista ligada. É fácil quando você encontra o elemento. Você precisa encontrar primeiro, mas quando excluí-lo só precisa trocar alguns ponteiros se estiver usando um encadeamento separado. Se você estiver usando sondagem ou probing, ou se não estiver usando um encadeamento em sua tabela hash, a exclusão é realmente muito fácil. Tudo que você precisa fazer é um hash de dados e em seguida ir para esse local. E supondo que você não tenha colisões, você pode deletar em um instante. Agora, a pesquisa é onde as coisas ficam um pouco complicadas. É, em média, melhor do que as listas ligadas, as linked lists, se você estiver usando encadeamento, e assim você terá uma lista ligada, o que significa que você terá uma pesquisa em detrimento de uma lista ligada. Mas como você está pegando sua lista ligada e dividindo em 100, ou em 1000, ou em N elementos na sua tabela hash, as suas listas ligadas têm um enésimo do tamanho. Elas são todas substancialmente menores. Você tem N listas vinculadas em vez de uma lista vinculada de tamanho N. E isso é um fator constante no mundo real, sobre o qual geralmente não estamos falando em complexidade de tempo. Na verdade, isso aqui faz diferença. Portanto, a pesquisa ainda é uma pesquisa linear, mas se você estiver usando encadeamento, o comprimento da lista que você está pesquisando é muito mais curto em comparação. Novamente, se a classificação é seu objetivo aqui, a tabela hash provavelmente não é o caminho certo a seguir, e apenas use um array ou uma matriz se a classificação for realmente importante para o seu uso. As tabelas também podem executar toda gama de tamanho. É difícil dizer se uma tabela hash é pequena ou grande, porque realmente depende do tamanho da sua tabela hash. Se você for armazenar apenas 5 elementos de sua tabela hash e tiver uma tabela hash com 10.000 elementos, provavelmente você está desperdiçando muito espaço. Em contraste, você também pode ter tabelas hash muito compactas, mas quanto menor o tamanho da sua tabela hash, mais longa cada uma dessas listas vinculadas fica. E portanto, não há como definir exatamente o tamanho de uma tabela hash. Mas provavelmente é seguro dizer que geralmente será maior que uma lista ligada, armazenando os mesmos dados, mas menor que uma tree. E as trees são a quarta dessas estruturas sobre as quais falamos. A inserção em uma tree é bastante complexa. Há muita alocação de memória dinâmica, especialmente no início, quando você está começando a construir ela. Mas é em tempo constante, é apenas o elemento humano aqui que torna complicado. A gente tem que encontrar primeiro um ponteiro nulo, alocar um espaço malloc, aí o espaço malloc vai lá, provavelmente você vai ter que utilizar de novo. E esse tipo de fator de intimidação de usar os ponteiros na alocação dinâmica de memória que é significativamente um obstáculo a você eliminar aqui. Mas depois que você entende isso para ele, a inserção realmente é bastante simples e é em tempo constante. A exclusão também é fácil. Tudo que você fazer é navegar alguns ponteiros e liberar o nó, o que é muito bom. A pesquisa também é bastante rápida, é baseada apenas no comprimento dos seus dados. Portanto, se todos os seus dados forem 5 cadeias de caracteres, por exemplo, e você estiver armazenando 5 cadeias de caracteres em sua tree, serão necessárias apenas 5 etapas para encontrar o que você está procurando. 5 é apenas um fator constante. Então, novamente, inserção, exclusão e pesquisa aqui são em tempo constante, todas, efetivamente. Outra coisa é que seu tree já está meio que resolvido, ordenado, certo? Em virtude de como a gente está inserindo elementos indo letra por letra da chave ou dígito por dígito da chave, daqui, normalmente seu tree acaba sendo classificado conforme você constrói ele. Realmente não faz sentido pensar classificar da mesma forma que a gente pensa sobre arrays ou linked lists ou tabelas hash. Mas de certa forma sua tree já é classificada e ordenada à medida que você avança nela. A desvantagem, o downside, claro, é que uma tree rapidamente se torna gigante, enorme. De cada ponto de junção que você pode ter, se isso aqui consiste em dígitos e você tem outros 10 lugares para onde você pode ir, significa que cada nó contém informações sobre os dados que você deseja armazenar naquele nó, mais 10 ponteiros, que no CS50 ID, que provavelmente é que você está usando, é de 80 bytes. Portanto, são pelo menos 80 bytes para cada nó que você cria, isso sem contar os dados que você vai inserir neles. E se seus nós são letras em vez de dígitos, agora você tem 26 ponteiros de cada local. E 26 vezes 8 é provavelmente 200 bytes ou algo próximo disso. E você tem letras maiúsculas e minúsculas. Você pode ver onde é que eu quero chegar com isso, certo? É uma escalabilidade muito grande de tamanho. Seus nodes, seus nós podem ficar gigantes e, portanto, a própria tree em geral também pode ficar absurdamente grande. Portanto, se o espaço é um privilégio no seu sistema, um tree pode não ser o caminho certo a seguir, mesmo que os outros benefícios entrem em jogo. Bem, por hoje é só. Eu sou o Daniel, isso é CS50 e até uma próxima.